Então, vamos para a correção da nossa atividade de sexta-feira, da folhinha xerocada, sobre pontuação, né? Então, pediu para a gente pontuar o texto usando os seguintes sinais, ó. Ponto de interrogação significa que tem uma pergunta. Sempre que eu vou perguntar, fazer uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. 2 pontos. Os 2 pontos servem para indicar em um diálogo que alguém vai falar. Antes da fala de alguém, a gente usa os 2 pontos. E a gente usa os 2 pontos também para enumerar. Por exemplo, enumerar uma lista. Hoje eu irei ao mercado e irei comprar. 2 pontos: batata, maçã, melão. Então, quando eu vou fazer uma lista, eu vou enumerar alguma coisa, eu uso os 2 pontos. Ponto de exclamação. Esse ponto, ele expressa admiração, medo, dor, e ele indica também quando uma pessoa está dando uma ordem. Então, quando eu der uma ordem, por exemplo, desligue o computador, eu sempre vou usar esse ponto, né? Vá tomar seu banho, eu vou usar esse ponto. Então, admiração, espanto, alegria, eu vou usar o ponto de exclamação. E ao dar uma ordem também. A vírgula, quando eu vejo uma vírgula, numa frase ela indica uma pequena pausa. Por isso que é muito importante, quando a gente está fazendo uma leitura de um texto, a gente observar a vírgula. Se tem a vírgula lá no meio do texto, significa que eu preciso dar uma pausa. E também para separar palavras ou expressões. Igual eu disse mais na anterior aqui. Se eu vou ao mercado e vou comprar banana, maçã, então eu uso a vírgula para separar essas frutas. Porque senão a frase fica muito complicada. Vou no mercado, vou comprar maçã, banana, laranja, sem nenhuma pausa? Não, eu preciso dar uma pausa. O ponto final indica que a frase terminou. E o travessão indica que alguém está falando. 2 pontos indica que alguém vai falar e o travessão indica que alguém está falando. Ele sempre é usado em diálogos. Então, vamos para o nosso texto. Lúcia, vou enumerar as pessoas que estavam comigo, ó. Então, eu vou usar a vírgula. Lúcia, vírgula, Joana e Esther estavam conversando em voz alta na rua. Ponto final. Não teve admiração, não teve spam, não teve pergunta, nada. Estavam conversando em voz alta na rua. Chegou a Aline e perguntou. Vai começar um diálogo. Perguntou, indagou, questionou, 2 pontos. Ela vai falar, usou travessão. Por que vocês estão brigando? Ela fez uma pergunta, ela quis saber o motivo delas estarem brigando, né? E esse porquê aqui, observe que ele está separado. Sempre que esse porquê estiver no início de uma frase e houver uma pergunta, ele deve ser separado. E sempre que eu for usar o porquê no início de uma frase e for tipo que dando uma resposta, ele vai estar junto. Então, vamos prestar atenção nessa regrinha. Mais para frente a gente vai aprender isso aqui. Tem outros tipos de porquês também. Continuou a frase, ó, continuou o diálogo. E quem lhe disse que estamos brigando? Fez uma pergunta. Alguém quis saber quem tinha contado para ela porque estava brigando. E quem lhe disse que estamos brigando? Fez uma pergunta. Ponto de interrogação. Travessão, porque está alguém falando. Estamos simplesmente conversando em voz alta. Ela ficou admirada, né? Surpresa, porque achou que estava brigando. Não, a gente está simplesmente conversando em voz alta. Exclamação. Aí agora aqui, travessão. Puxa, continua falando. Puxa, vírgula. Vocês não poderiam falar mais baixo? Perguntou também, né? Vocês não poderiam falar mais baixo? Perguntou. Afinal, vírgula, quem passa por aqui, vírgula, assim como eu, vai pensar que estão brigando. Ela ficou admirada, que achou que elas estão falando tão alto que parecia que estavam brigando. Lúcia retrucou, 2 pontos, e vai falar agora. Travessão. Obrigada pelo conselho, mas será que estamos falando tão alto assim? Perguntou também. Joana respondeu, 2 pontos. Penso que não. Acho mesmo é que a Aline está com problema de audição. Ponto final.
e essa foi a nossa correção.